Meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, que está trazendo o título Criando Filhos Saudáveis. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 e que está trazendo o título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós já passamos por 11 lições nesse segundo trimestre. Nós já estamos chegando na parte final da lição. E na lição de número 1, nós estudamos quando a família age por conta própria. Na lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição de número 4, ídolos na família. Na lição de número 5, motim em família. Na lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Na lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Na lição de número 9, uma família nada perfeita. Na lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Na lição de número 11, que foi a última lição que nós estudamos, os prejuízos da mentira na família. E no próximo domingo, no dia 18 de junho de 2023, estaremos estudando a lição de número 12, que vai trazer o título Criando Filhos Saudáveis. E o texto áureo nos diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Lucas, capítulo de número 2, os versículos 40, 42 a 52, que diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E os hinos sugeridos para essa lição é o hino de número 77, 113 e 583 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar lá no YouTube, no canal Levi Modesta Silva, por hinos sugeridos, lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência. E o comentário, a introdução nos diz: O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria.
Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme registra João, capítulo 1, versículo 14. Nessa lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. E a palavra-chave para essa lição é equilíbrio. No primeiro tópico, traz o título Uma Família Normal. Primeiro subtópico, dados gerais da família. Segundo subtópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. No segundo tópico, traz o título Modo de criação de Jesus. No primeiro subtópico, Jesus, o Filho Especial. No segundo subtópico, a infância de Jesus. No terceiro subtópico, a adolescência de Jesus. No quarto subtópico, a juventude de Jesus. No terceiro tópico, traz o título O Tríplice Desenvolvimento de Jesus. No primeiro subtópico, Jesus crescia em sabedoria. No segundo subtópico, Jesus crescia em estatura. No terceiro subtópico, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. No quarto subtópico, lições importantes. E vindo aqui para o livro de apoio, no capítulo de número 12, que está trazendo o título Criando Filhos Saudáveis, nos diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Quando os pais educam os filhos sendo compatíveis com os princípios divinos, certamente os filhos serão saudáveis. Lucas capítulo 2, versículo 7, 40 a 52. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Introdução. A família de Jesus foi uma família terrena, que tinha todas as características das relações sociais que possui qualquer família na Terra. O que há de especial nessa família, constituída pelos pais José e Maria, seus 4 irmãos e mais uma irmã? Existe uma discussão entre a tradição católica romana e as igrejas da Reforma Protestante. A Igreja Romana, que sustenta a virgindade perpétua de Maria, e a Igreja Reformada, que rejeita a ideia da virgindade perpétua de Maria.
As igrejas da Reforma Protestante, as igrejas evangélicas, acreditam e ensinam que depois do nascimento de Jesus, Maria viveu como esposa de José e teve outros filhos. Acima da tradição romana está a credibilidade da Bíblia Sagrada, que relata toda a vida familiar de Jesus, seus pais e irmãos, conforme menciona Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Abordar a família de Jesus como modelo de criação de filhos saudáveis nos leva a considerar as pessoas de José e Maria, os pais. José entendeu o plano de Deus por revelação de um anjo, o qual não rejeitou a Maria e acreditou que foi o Espírito Santo quem gerou no ventre de Maria a criança especial, que era de fato o Verbo divino que se fez carne. Ao nascer, o menino, nem Maria nem seu marido, José, tiveram dúvidas. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que o papel deles como os pais seria o de tratá-los como qualquer outra criança na fase infantil. Primeiro tópico: uma família normal. Primeiro subtópico: dados gerais da família. Lucas, em seu evangelho, desenvolveu toda a narrativa da pessoa e das obras de Jesus, tratando-o como o Filho do Homem, porque o objetivo era alcançar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Mateus escreveu seu evangelho visando alcançar os judeus, por isso trata-o como o filho de Davi, o rei desejado. Marcos escreveu seu evangelho visando alcançar os romanos, apresentando Jesus como servo sofredor. João escreveu seu evangelho com a visão mais teológica, apresentando Jesus como o Verbo divino, o Messias esperado, o Deus feito carne. Mediante as apresentações feitas pelos evangelhos, podemos reunir as duas naturezas de Cristo que revelam sua divindade e sua humanidade. Independentemente dessas identificações sobre Jesus, sabemos que ele nasceu como homem, por um nascimento milagroso, cuja mãe era descendente de sangue da família real de Davi, bem como José era da casa de Davi, conforme menciona Lucas capítulo 1, versículo 27. Portanto, os dois eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé, conforme menciona Isaías capítulo 11, versículo 1. O casamento de José e Maria aconteceu quando o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre havia sido gerado pelo Espírito Santo, conforme menciona Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Confiantes de que seria o pai humano de Jesus, ainda que não gerado por ele, José aceitou o plano divino na sua vida e fez de tudo para que Maria não fosse difamada. José só a conheceu sexualmente depois do nascimento de Jesus. Mateus narrou esse fato ao escrever: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Quando o anjo de Deus em sonho revelou a José a verdadeira natureza da gravidez, então ele a recebeu como sua esposa, conforme menciona Mateus capítulo 1, versículo 24, sem ter relações sexuais com ela até que Jesus nascesse, conforme Mateus capítulo 1, versículo 25. Segundo subtópico: os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de Maria e José, conforme menciona Lucas capítulo 2, versículo 7. A história bíblica registra que José e Maria tiveram alguns filhos gerados pelos dois, os quais se chamaram Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos duas irmãs, conforme menciona Lucas capítulo 6, versículo 3. Existem outros textos no Novo Testamento que declaram que Jesus tinha irmãos, filhos de José e Maria, conforme registra João capítulo 7, versículo de 1 a 5. Lucas o apresentou como o primogênito de Maria, conforme menciona Lucas capítulo 2, versículo 7. Caso ele fosse filho único, certamente Lucas o teria chamado o filho unigênito de Maria.
Há um tempo obscuro na história de Jesus, da sua infância até a idade adulta, com exceção de um episódio na sua adolescência aos 12 anos de idade, quando foi com seus pais até Jerusalém para a festa da Páscoa e encontraram Jesus discutindo com os doutores da lei no templo, conforme menciona Lucas capítulo 2, versículo 42 a 48. Fora essa experiência, desde os 12 até os 30 anos de idade, nada se sabe sobre Jesus. A incredulidade de seus irmãos só foi desfeita quando, depois da ressurreição de Jesus, seus irmãos, por parte da mãe, Maria, o aceitaram e o receberam, conforme menciona João capítulo 7, versículos 5 e 10 e Atos capítulo 1, versículo 14. Tiago, talvez o mais cético dos seus irmãos acerca de Jesus, veio a tornar-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Na ascensão de Jesus diante dos olhos de muitos discípulos, possivelmente 120 pessoas, as quais logo depois foram para o cenáculo em Jerusalém, o texto de Atos capítulo 1, versículo 14 diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Segundo tópico: o modo como Jesus foi criado por José e Maria. Primeiro subtópico: Jesus, o Filho especial. Jesus foi o primogênito da casa de José e Maria, mas havia outros irmãos pelos nomes de Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos 2 irmãs. Marcos capítulo 6, versículo 3. Como já afirmamos, Jesus nasceu por procedimento natural, ainda que nascido de uma virgem. Cresceu e participava da vida familiar com normalidade, comendo, bebendo, dormindo e fazendo coisas mais da vida infantil. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. José e Maria sabiam que havia algo especial na vida de Jesus, porque a eles foram revelado que seria o Salvador do mundo, o Filho de Deus, conforme menciona Lucas capítulo 1, versículo 35. Indiscutivelmente, Jesus teve um desenvolvimento distinto dos demais meninos. Podemos entender melhor sobre a humanidade de Jesus dividindo a sua história em fases distintas. Primeiro, letra A. A primeira fase da vida de Jesus. O Império Romano, sob a autoridade de César Augusto, que reinou de 27 a.C. até o ano 14 d.C., querendo fazer um recenseamento no mundo romano, fez um decreto para que todas as famílias do império se alistassem. Naturalmente, a finalidade era para distribuir a cobrança de impostos. Esse decreto levou muitos anos para entrar em vigor. Porém, nos dias do nascimento de Jesus, esse recenseamento foi feito e José e Maria tinham que voltar à sua cidade de origem para se alistar. Então, mudaram-se de Nazaré para Belém da Judéia, conforme Lucas 2, versículo 4, onde Jesus nasceu para se cumprir a profecia do profeta Miqueias. E tu, Belém, Efrata, posto que és pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. O seu nascimento é descrito do modo mais simples, e deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, versículo 7. Maria cuidou do seu filho com os panos que tinha em mãos, mas em vez de ter um berço de rei, Jesus foi colocado no coxo para a ração dos animais. José e Maria não tinham outra alternativa, até porque a vida deles era simples e, naturalmente, aquele filho especial foi contemplado pelos anjos de Deus com a mensagem: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo o Senhor.
conforme menciona Lucas capítulo 2, versículo 11. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhes deram o nome Jesus, conforme menciona Lucas capítulo 2, versículo 21. Levaram também o menino Jesus ao templo para ser consagrado por Simeão, o sacerdote, registrado em Lucas capítulo 2, versículo 28 e 29. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante a outros meninos nascidos em Israel. B. A segunda fase da vida de Jesus, sua infância. Mesmo sendo filho de Deus, ele nasceu como um ser humano dentro de uma família. Ele foi literalmente um menino que precisou ser amamentado e criado do mesmo modo que as demais crianças. Ele foi crescendo juntamente com os irmãos que vieram depois dele, tendo as mesmas atividades que os demais. Jesus foi crescendo e aprendendo sob os auspícios de seus pais. Apesar de ser o Verbo divino que se fez carne, a infância de Jesus foi como a de qualquer outro menino da Judeia. Ele precisava dos cuidados dos pais quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e, acima de tudo, sua vida espiritual. Ainda recém-nascido, com menos de 2 anos, Jesus corria o risco de ser encontrado pelos homens de Herodes, que queria matá-lo porque o via como uma ameaça ao seu reino. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho e ordenou que se levantasse e tomasse sua mulher, Maria, e o menino, e fugisse para o Egito, conforme registra Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. José e Maria fugiram para o Egito, e poucas informações se tem sobre esse período da infância de Jesus até aos 12 anos de idade. Depois de algum tempo, no Egito, morreu o rei Herodes, e o anjo do Senhor voltou e apareceu para José em sonho e lhe deu ordem para voltar para a terra de Israel, registrado em Mateus capítulo 2, versículo 20 e 21. C. A terceira fase da vida de Jesus, sua adolescência. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, conforme menciona Lucas capítulo 2, versículos 42 e 43. O que nos chama a atenção é que Jesus já tinha 12 anos de idade. É a única informação que temos da adolescência de Jesus. Nessa idade e nesse episódio especial da sua vida, Lucas declara que Jesus havia crescido em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. O pouco que se informa da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos em Jerusalém. Nessa idade, geralmente, o menino judeu passa a fazer parte da vida religiosa e se torna um filho da lei, que no hebraico é bar mitzvah. Especialmente o menino, desde a consagração e o rito da circuncisão, é dedicado ao Senhor e aprenderá a lei de Deus e os deveres religiosos, tendo que comparecer em Jerusalém para as 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecoste e as festas do Tabernáculo, conforme menciona Êxodo capítulo 23, versículo 14 e 17, e capítulo 34, versículo 23, e Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. José e Maria cumpriram a lei com fidelidade, por isso foram a Jerusalém e levaram o seu primogênito. De Nazaré até Jerusalém há uma distância de cerca de 145 quilômetros. A festa da Páscoa durava 7 dias, e ao final de tudo, as famílias voltavam para as suas casas e cidades de origem. Porém, José e Maria, entusiasmados com tudo e com a alegria das festas, descuidaram um pouco, imaginando que Jesus estivesse vindo com os outros meninos e famílias pelas mesmas estradas. Mas Jesus ficou para trás. Depois de 3 dias de busca, José e Maria encontraram-no no interior do templo em Jerusalém, conversando e discutindo com os doutores da lei, os quais estavam maravilhados com a sabedoria daquele menino,
chamado Jesus, desde a infância até se formar um homem pronto para iniciar seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas relata que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. D. Dos 12 aos 30 anos de idade. Sua juventude. Dos 12 anos aos 21 anos de idade, Jesus teve sua adolescência praticamente desconhecida. Jesus ajudava o pai, José, e aprendeu a arte da carpintaria até mesmo para sobreviver. Porém, dos 12 aos 30 anos de idade, as únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois dessa experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, conforme menciona Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que aprendeu a profissão com seu pai e exerceu essa profissão até os 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido o arrimo da família por esses anos, quando chegou a idade que Deus estabeleceu para iniciar seu ministério. Ele deixou tudo e chamou discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que tornariam conhecido o seu evangelho. Terceiro tópico: o tríplice desenvolvimento de Jesus. O texto do livro de Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 51 e 52, afirma que, e descendo com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Primeiro subtópico: Jesus crescia em sabedoria. Mesmo tendo recebido a educação básica que qualquer menino judeu receberia, Jesus aprendeu a ler e escrever e viver uma vida comum em uma família pobre. Nessa narrativa, Lucas, com excelente capacidade literária e inspirado pelo Espírito Santo, destacou a sabedoria antes da estatura, porque na mente do autor, a sabedoria era mais importante para assimilar as suas relações com o Pai Celestial. Jesus, sendo Deus, reteve sua natureza divina mediante o seu esvaziamento, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele limitou-se e desenvolveu qualidades humanas durante sua vida física, sem perder sua divindade. Entretanto, o seu desenvolvimento em sabedoria tinha por objetivo revelar o amor de Deus. Sua sabedoria era manifestada em princípios de vida e na solução de problemas sociais típicos da gente daquele tempo. Segundo subtópico: Jesus crescia em estatura. Sua estatura era mediana, como a de qualquer judeu. Ele não cresceu em estatura descomunal, mas essa passagem das Escrituras refere-se ao crescimento físico do menino Jesus, porque quando o texto foi citado, Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Na vida cotidiana, em sua casa em Nazaré, cuidava dos pais com amor e carinho. Ele era o primogênito de Maria e desenvolveu o seu porte físico trabalhando com o pai, o qual lhe ensinou a arte da carpintaria. A palavra estatura pode ter também um sentido figurado de altura e grandeza moral e espiritual. Porém, o contexto dessa passagem bíblica indica o seu desenvolvimento físico. Até os 30 anos, Jesus viveu em Nazaré com sua mãe e seus irmãos, visto que José já havia morrido. Era, portanto, um homem de estatura mediana, como a de qualquer judeu, pois tinha um corpo normal e saudável. Terceiro subtópico: Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça que tinha para com Deus, o Pai,
tinha a ver com a consciência que Jesus tinha de quem era e por que, sendo Deus, se fez carne. 1 João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. A consciência que ele tinha do seu papel como filho de Deus é revelada no episódio quando seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Ele gentilmente respondeu a José e Maria: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Ora, cuidar dos negócios do pai e fazer a sua vontade era o mais importante que comer e beber, e mais importante até mesmo que o aconchego da sua família. A graça para com os homens dizia a respeito à simpatia que ele irradiava para com as pessoas, especialmente as mais carentes, e ao poder que Jesus tinha para atrair para si a esperança dos pecadores de serem salvos. Sua personalidade era cativante e seu carisma era manifestado quando abria a boca para falar do reino de Deus. Conclusão: a família de Jesus se tornou exemplar para a criação de filhos, pois Jesus, como filho, foi obediente a seus pais e em todas as coisas, tornando-se um exemplo a ser seguido. E voltando aqui para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, que trouxe o título Criando Filhos Saudáveis. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar o subsídio da lição de número 13, da última lição desse trimestre, que vai trazer o título A Amizade de Jesus com a Família de Betânia. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.